Bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos para fazer a 18ª defesa de dissertação do nosso programa de pós-graduação. Hoje nós teremos a mestranda Mariângela Bezerra de Azevedo Costa, que vai fazer a apresentação do seu trabalho intitulado A Informatização do Processo de Estágio Probatório à Luz da Gestão da Informação e da Gestão de Processos, um estudo de caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A nossa banca, ela será composta por mim, né, o orientador e presidente, Daniel de Araújo Martins. Como membro interno, nós teremos a professora doutora Mônica Marques Galotti. Mônica, ela é doutora pela Universidade Federal, ou pela Universidade do Porto, é mestre pela Universidade da UFPB, e atualmente ela é professora associada do Departamento de Ciência da Informação. Agradeço muito, viu, Mônica, o aceito do convite. Ela está aqui substituindo o nosso querido professor Watson, que faleceu no último ano. Foi quem participou da banca de qualificação, mas na impossibilidade, a professora Mônica prontamente atendeu ao nosso chamado, e por isso mesmo eu agradeço duplamente a ela por ter aceitado essa empreitada juntamente conosco. O nosso membro externo é o professor Rússio Bezerra. O professor Rússio, ele é doutor e mestre em administração de empresas, é sócio fundador da Evo Group, empresa de consultoria e contabilidade, dentre outras áreas de atuação. O professor Rússio, ele é professor do Centro Universitário FACETS, onde ocupa a função de assessor de planejamento, a quem também gostaria de agradecer imensamente, viu, professor Rússio, por aceitar o convite mais uma vez, né? O professor Rússio participou da nossa qualificação e agora está participando também do momento de defesa da dissertação final. Tá joia, professor Rússio? Muito obrigado mais uma vez. Então, sem mais delongas, eu vou dar a palavra à nossa estudante, a Mariângela, que terá seu tempo para fazer sua apresentação. Em seguida, os professores farão suas arguições, começando pelo membro externo, como de praxe, e depois com o nosso membro interno. Após essas arguições, nós nos reuniremos em uma sala individualizada para deliberar sobre o parecer final da sua dissertação. Tá joia? Então, Mariângela, eu sei que você é muito preparada, mas de toda forma, boa sorte. Obrigada. Bom dia a todos, né? Gostaria de agradecer, como o professor Daniel mesmo falou, né, a professora Mônica e ao professor Roosevelt pela disponibilidade, né, de contribuir com essa dissertação. Estou um pouquinho nervosa, que eu acho que isso é comum, né, diante de uma apresentação de dissertação. Agora eu vou apresentar. Só um pouquinho. Pode ficar tranquila, seu tempo de apresentação começa assim que você iniciar oficialmente a apresentação. Certinho. Deixa eu só ver. Tá aparecendo? Tá ok? Que agora eu não estou vendo mais ninguém. Tá ok, sim. Pronto. Então, ótimo. Então, bem como o professor Daniel falou, né, o título do meu trabalho é Informatização do Processo de Estágio Probatório à Luz da Gestão da Informação e da Gestão de Processos, estudo de caso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? O roteiro dessa apresentação vai consistir na introdução, referencial teórico, percurso metodológico, resultados e conclusão. Quanto à contextualização, né, houve, nos últimos tempos, melhorias no gerenciamento da informação por parte das organizações contemporâneas, né? Dentre essas organizações, nós temos os Institutos Federais de Ensino Superior, que buscaram melhorias no processo de suas informações, no gerenciamento dos seus processos de uma forma mais eficiente, né? E passaram a utilizar os sistemas informatizados para a melhor gestão das suas informações e de seus processos.
Dentre essas instituições federais de ensino superior, nós temos a UFRN, né, que dispõe dos SIGs, né, dos Sistemas Integrados de Gestão, como um suporte aos seus processos institucionais. Dentre os processos beneficiados pelos SIGs, nós temos o Sistema de Avaliação de Desempenho, né, que serve de referência para outras instituições. E, dentre os processos que ocorrem fora dos SIGs, o processo de estágio probatório, né, que é um importante processo na formação do servidor recém-ingresso. Seu registro e controle de dados e informações ocorre atualmente de forma manual, então, o acompanhamento dos 3 anos do período probatório ocorre totalmente de forma manual, e daí surge a necessidade de informatização desse processo. Então, diante desse contexto, né, surge a seguinte pergunta de pesquisa: quais funcionalidades se fazem necessárias para o desenvolvimento de um módulo informatizado de suporte à gestão do processo de estágio probatório na UFRN? E, como forma de responder essa pergunta de pesquisa, foi definido o objetivo geral: compreender e definir as funcionalidades necessárias para o desenvolvimento de um módulo informatizado de suporte à gestão do processo de estágio probatório da UFRN, visando sua proposição. E, como forma de alcançar esse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos, né? Compreender as diretrizes, condicionantes e restrições presentes nas normas que regulamentam o período de estágio probatório, mapear o fluxo de atividades e o fluxo de informações desse processo, identificar as necessidades informacionais dos atores envolvidos no processo e modelar as funcionalidades do módulo no SIG-RH. Como justificativas, né, como justificativa institucional, um dos objetivos institucionais é a melhoria contínua nos processos. Então, esse estudo, ele visa subsidiar melhorias na gestão e execução do processo de estágio probatório. Como justificativa acadêmico-científica, um levantamento biográfico realizado na BRAPSE de 2010 a 2024, não foram encontrados, né, estudos que utilizassem a informatização de dados e informações no gerenciamento do processo de estágio probatório, nem IFES, nem outros órgãos da esfera federal, né? Como justificativa pessoal e profissional, existia uma inquietação, né, por parte dessa pesquisadora, que atua diretamente na execução do processo de estágio probatório, em buscar melhorias para a gestão e execução do referido processo, tanto do estágio probatório de técnico, como do estágio probatório de docente. Quanto ao referencial teórico, né, houve a identificação dos principais conceitos e modelos, gestão da informação, né, o trabalho de Detló 2010 traz a gestão da informação numa perspectiva organizacional, bibliotecária e pessoal, né, o que denota a diversidade da gestão da informação. Nos fluxos informacionais, pode-se destacar o estudo de Nomata Araújo de Varvax, trazendo os principais modelos de processo informacional. Quanto à gestão de processos, o trabalho de Maranhão e Macieira 2004 traz o modelo BPN como um dos principais modelos de gestão de processos utilizado nas organizações. E, no que se refere aos sistemas de informação, o estudo de Janus Falsarelli Sugahara, né, traz os principais modelos de sistema da informação. Foi elaborado um mapa conceitual, né, onde se buscou alinhar as práticas de gestão da informação, né, as gestões de processo alinhadas também aos sistemas de informação, né, buscando promover melhorias na gestão e execução dos processos organizacionais. Então, aqui a gente tem todo um percurso até chegar no módulo estágio probatório. O percurso metodológico, né, quanto à caracterização da pesquisa, quanto à natureza qualitativa, aos objetivos descritiva e prescritiva, à finalidade aplicada, ao método de abordagem indutivo, ao método de procedimentos, estruturalista, estudo de caso, técnica de coleta de dados, pesquisa documental, entrevista e grupo focal, análise de dados, análise de conteúdo, Bardão 2016, e participantes da pesquisa, 11 servidores da UFRN selecionados devido ao papel desempenhado frente à condução do processo de estágio probatório nas suas respectivas unidades. Foi elaborado esse quadro, né, estabelecendo relações entre os objetivos específicos e as técnicas de coleta e análise de dados, né. Então, para compreender as diretrizes, as condicionantes, foi realizada a pesquisa documental, para mapear o fluxo de atividades e o
o fluxo de informações, a pesquisa documental e a entrevista como técnica de coleta, para identificar as necessidades informacionais, né, dos atores, a entrevista, e para modelar as funcionalidades do modo de estágio probatório, foi necessária a pesquisa documental, a entrevista e o grupo focal, né? Como técnica de análise de conteúdo, a análise de conteúdo de Bardan 2016, ela foi adaptada, né, para análise das diferentes técnicas de coleta. Também foi elaborado esse quadro, estabelecendo a relação entre as etapas, instrumentos de pesquisa, materiais consultados e participantes. Então, numa primeira etapa, né, a pesquisa documental foram analisados e 9 documentos vigentes, né, que regulamentam o período de estágio probatório, né. Dentre esses documentos, temos a resolução 008 de 2006, CONSAD, que versa, né, sobre o acompanhamento e avaliação dos servidores técnicos, a resolução de número 083 de 2006, CONCEP, que versa sobre o acompanhamento e avaliação dos servidores docentes da UFRN. Numa segunda etapa, né, que foram as entrevistas, foram direcionadas a 2 grupos em específicos, né? Essas entrevistas foram elaboradas e direcionadas a 2 grupos em específico. O primeiro roteiro, contendo 9 questões direcionadas aos servidores das 2 unidades responsáveis pelo processo, né? A divisão de acompanhamento e avaliação e a comissão própria de pessoal docente. Esse grupo foi composto por 6 participantes, e no segundo roteiro, né, composto por 6 questões direcionadas aos gestores de servidores em estágio probatório e servidores técnicos administrativos que executam o referido processo. A amostra, ela se deu por intencionalidade, né, considerando a expertise desses servidores diante da condução do processo de estágio probatório. E a terceira etapa, né, que consistiu num grupo focal, né, que foi realizado com fins de validação e consolidação das funcionalidades, foi composto por 5 participantes, né, por essa pesquisadora, por um servidor da divisão de acompanhamento e avaliação em uma CPPD, né, que são as unidades responsáveis, por um servidor do Instituto Metrópole Digital, que elaborou um sistema probatório para acompanhar o processo de estágio probatório de seus servidores, e por um servidor da Superintendência de Tecnologia da Informação, né, a unidade que futuramente irá implementar o módulo. Os resultados, né, dessa pesquisa, eles foram divididos em 3 blocos: pesquisa documental, entrevistas e grupo focal. A pesquisa documental, ela buscou observar os aspectos relevantes quanto ao estágio probatório na UFRN e seu estado atual. As entrevistas, elas buscaram captar as percepções acerca da condução e das necessidades informacionais, né, relacionadas ao processo, bem como identificar quais funcionalidades poderiam compor esse módulo, né, o módulo de estágio probatório. E, por fim, o grupo focal, né, com a realização do grupo focal, buscou-se a validação e a consolidação das funcionalidades propostas. Com a análise da pesquisa documental, né, foi possível a identificação e síntese das diretrizes, condicionantes e restrições do referido processo. Então, com essa análise, foi possível identificar unidades competentes, atores do processo, os atuais instrumentos de avaliação, como plano individual de trabalho, formulário de acompanhamento, né, documentos necessários para compor o processo de uma homologação de estágio probatório, procedimentos administrativos e qualitativos atuais e os atuais fluxos estabelecidos para o processo de acompanhamento. Nesses resultados obtidos na pesquisa documental, né, foi possível se chegar ao mapeamento do fluxo de atividade do processo de estágio probatório. Então, de acordo com a pesquisa documental e com as entrevistas, chegou-se à sequência, né, de atividades presentes no fluxo do processo de estágio probatório. Esse fluxo ele foi representado, né, graficamente pelo modelo BPMN e a representação gráfica do BISAGE, que eu vou apresentar a seguir. Né? Então, esse aqui é um dos fluxos, né, que foram representados graficamente, né? Lembrando que aqui está só o fluxo do processo de homologação de estágio probatório de técnico, mas foi feito também o de acompanhamento, bem como o de acompanhamento e homologação de docente. Passando para os resultados das entrevistas, né, pode-se dizer que as categorias elas foram geradas com base nas questões, né, das entrevistas, e as subcategorias com base nas respostas dos entrevistados.
e houve uma análise qualitativa dos trechos, né, de entrevistas coletados, buscando identificar semelhanças e particularidades diante da diversidade de atividades desses diferentes atores institucionais, né. Então, de um modo geral, quanto à percepção geral acerca da condução do processo de estágio probatório, né, foi identificada necessidade de melhorias no acompanhamento administrativo e qualitativo, utilização de menos tempo em mão de obra e boa percepção do processo em quem utilizava o sistema probatório. Quanto às principais atividades desempenhadas, procedimentos administrativos, acompanhamento administrativo, acompanhamento qualitativo, análise dos processos de homologação de estágio probatório, gestor e tutor de servidores em estágio probatório, concomitantemente. E como principais informações, né, para o desenvolvimento dessas atividades, né, datas e prazos referentes à etapa de acompanhamento do estágio probatório, informações constantes no formulário de acompanhamento e atividades constantes no plano individual do servidor. Quanto ao processamento da informação, a distribuição e o armazenamento da informação, né, foi possível observar que esse processamento, essas informações, elas são processadas e registradas em planilhas do Excel, na própria unidade DAA, onde pode-se observar uma dificuldade de acessibilidade e dificuldade de recuperação dessa informação. Que a distribuição dessa informação ela é realizada principalmente pelos canais de comunicação institucionais e por meio de capacitação, e que o armazenamento, né, ele é feito em pastas e bancos de dados e planilhas do Excel, o que denota, né, uma fragilidade nesse armazenamento, e que as bases que armazenam e distribuem essas informações, elas não são integradas. Quanto à percepção do uso dos sistemas dos canais de comunicação interno, né, boa parte diz que esse uso favorecia, né, a execução do processo, outra parte falou que não favorecia, e boa parte disse que o uso do CIPAC favorece a execução do processo de homologação. E quanto à eficiência no fluxo do processo, né, todos disseram que existiam fatores limitantes à eficiência desse fluxo. Então, dentre esses fatores, tem a fragmentação dos dados e informações do processo, né, que ele não ocorre hoje de forma unificada, a falta de clareza na definição e execução dos papéis dos atores de processo e a falta de um acompanhamento e tutoria mais efetivos. E quanto às contribuições de um módulo de gestão do processo, foi unânime, né, realmente a necessidade da existência de um módulo, né, de estágio probatório na gestão do processo, na gestão desse importante processo, né. Então, esse módulo iria contribuir para o melhor acompanhamento administrativo e qualitativo do servidor em estágio probatório, unificação dos dados e informações do processo, maior segurança de dados e informações e melhor gestão desses dados e informações. Quanto aos dados a serem automatizados pelo sistema, né, aqui estão os principais dados, né, que foram verbalizados, que deveriam ser automatizados pelo sistema. Nós temos comunicação, notificação das etapas e prazos do processo pelo sistema, né? Identificação acerca de conclusões e pendências pelo sistema, preenchimento dos formulários de acompanhamento do estágio probatório, né, que hoje esses formulários, eles são exclusivamente manuais, então, assim, não tem nada sistematizado para que ele possa ser preenchido diretamente no sistema. Importação de dados e documentos que já estão disponíveis nos sistemas, mas que, de alguma forma, eles não estão integrados para uma melhor gestão do processo, né? E maior integração entre os sistemas que lidam com o estágio probatório para buscar melhorias na gestão desse processo e uma pasta virtual para cada servidor em estágio probatório com os dados e documentos necessários. Então, os resultados dessas entrevistas, né, subsidiaram, como eu já havia falado anteriormente, o mapeamento do fluxo de atividades, bem como o mapeamento do fluxo de informações desse processo. Então, com os resultados das entrevistas, né, foi possível chegar ao percurso informacional do processo de estágio probatório. E o alinhamento desses fluxos, né, o alinhamento do fluxo de atividades e de informações, foi possível identificar algumas barreiras, algumas dificuldades e oportunidades de melhorias. Então, agora eu vou demonstrar, né, um dos quadros descritivos, né, do fluxo informacional, no caso aqui, a descrição do fluxo de informações do processo de acompanhamento do estágio probatório docente, né, onde a atividade
ela é relacionada às informações necessárias, né, e a etapa correspondente do fluxo informacional, que o modelo utilizado foi o de BA. Né? Então, aqui a gente tem a atividade de reconhecimento dos novos ingressantes, via SIG-RH, as informações que se fazem necessárias e as etapas correspondentes no fluxo informacional. Ok. Então, depois de terem sido, né, analisados os documentos, mapeados os fluxos de informações e os fluxos de processos, obtidos os resultados das entrevistas, né, se deu início ao esboço, né, e à elaboração da primeira versão da lista de funcionalidades. Então, foi realizado um grupo focal, onde foi apresentado, né, essa primeira versão da lista de funcionalidades, conforme o caso de uso. Então, cada funcionalidade veio detalhadamente e foi apresentada ao grupo focal. Na discussão do grupo focal, houve um ajuste de uma funcionalidade, que era a funcionalidade preenchimento de parecer de tutor e chefia imediata, para apenas preenchimento de parecer do tutor, visto que no momento que o gestor ele fosse preencher o formulário de acompanhamento, ele já poderia emitir esse parecer. Foi criada uma nova funcionalidade, substituição de tutor, onde essa substituição é uma prática constante na instituição, e a exclusão da funcionalidade, verificação dos formulários de acompanhamento, né, de estágio probatório, visto que essa funcionalidade poderia ser contemplada dentro de outra funcionalidade. Foi possível perceber também que as informações levantadas nas entrevistas, elas foram todas contempladas, né? E que, mais uma vez, houve a confirmação da necessidade de um módulo informatizado para a gestão do processo de estágio probatório, né? E, por fim, houve a validação e consolidação das funcionalidades com sua versão final. Então, agora, né, eu vou apresentar a lista de funcionalidades, né, que a versão final terminou em 13 funcionalidades, né. Vale salientar que, para construir essa lista de funcionalidades, foi necessário alinhar, né, o fluxo processual ao fluxo informacional, bem como ao que deveria ser automatizado pelo sistema. Essas funcionalidades, cada funcionalidade, ela corresponde a uma etapa, a atividade do processo de estágio probatório. Os acessos dos atores, né, do processo de estágio probatório a essas funcionalidades vão ocorrer de acordo com o perfil de cada ator. Foi feita também consultoria técnica, né, com desenvolvedores da STI, foram feitas reuniões, consultoria técnica, para que essas funcionalidades elas já fossem desenvolvidas de acordo com as políticas desenvolvidas pelos SIGs, para otimizar uma futura implementação. E cada funcionalidade dessa, ela foi detalhada conforme caso de uso, já utilizado pelo SIG-RH, né? Então, como é inviável apresentar todas conforme caso de uso, eu vou ler todas as funcionalidades e, ao final, eu vou apresentar uma funcionalidade conforme caso de uso, né? Então, a primeira funcionalidade, relatório de servidores em estágio probatório, relatório individual de servidor em EP, designação de tutor para servidor, substituição de tutor, cadastro do plano individual de trabalho, cadastro do plano individual de trabalho para docente e para técnico, cadastro dos formulários de acompanhamento para servidor em estágio probatório, preenchimento do formulário de acompanhamento, preenchimento do parecer do tutor, ciência e observações do servidor em estágio probatório, reabrir preenchimento do formulário de acompanhamento, acompanhamento qualitativo e pasta do servidor. Então, aqui eu vou demonstrar, né, uma das funcionalidades conforme caso de uso, a pasta do servidor, né, onde é a descrição do caso de uso. Neste caso de uso, descreve o processo pelo qual todas as informações relacionadas no servidor de estágio probatório são agrupadas e apresentadas em um único local, né, denominada pasta do servidor. Então, assim, essa pasta vai ser onde vai ter todo o histórico, né, desse servidor durante o período probatório. Então, foram estabelecidas pré-condições, não vou ler muito porque vai ficar cansativo, né? Pós-condições, o fluxo de eventos com fluxo principal, o bloco de dados, né, onde a gente tem as saídas, isso tudo vem preenchido automaticamente pelo sistema, né, já vem disponibilizado, e as regras de negócio, né, por fim, as regras de negócio para a execução dessa funcionalidade.
Então, posto essa lista de 13 funcionalidades, né, visando que realmente elas possam vir a compor um módulo estágio probatório, né, uma vez implementado, esse módulo ele vai buscar realmente uma maior integração com o CIPAC, com o SIGA, né, que são os outros sistemas que lidam com o estágio probatório. E, após essa implementação, né, pela UFRN, vai com certeza surgir a necessidade de melhorias, né, e talvez a inclusão de novas funcionalidades nesse módulo. Como conclusões e considerações finais, né, com os resultados obtidos, foi possível identificar e melhor contextualizar as inquietações e dificuldades, né, existentes na condução do processo, que deram origem ao problema de pesquisa. Foi possível balizar a importância da informatização para o fortalecimento do processo, de sua gestão e sua execução pelas unidades responsáveis e pelos usuários do processo. Foi possível propor 13 funcionalidades para a composição de um módulo informatizado como oportunidade de melhorias para a gestão e acompanhamento do processo de estágio probatório, como recomendações futuras, atualização constante das normativas e instrumentos, né, referentes ao processo, implementação do módulo estágio probatório no SIG-RH, a partir das funcionalidades propostas, mapeamento do processo já com a participação do módulo e com indicadores que permitirão seu acompanhamento, como limitações da pesquisa, né? A impossibilidade de realmente contemplar uma maior parcela dos atores que atuam direto ou indiretamente no processo e a diminuição da possibilidade de generalização, né? Visto que as instituições federais em superior, elas possuem características particulares, né, individuais. E, por fim, como sugestão de pesquisas futuras, esse trabalho ele sugere um estudo com os usuários para avaliar a qualidade do módulo estágio probatório após sua implementação e execução ativa. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação e muito obrigada. Muito bem, Maria Ângela. Parabéns aí pela apresentação. Dentro do prazo esperado. Eu agora, seguindo o rito, eu passarei a palavra para o professor Russo, aqui fará as suas arguições, e em seguida a professora Mônica. Tá joia? Então, professor Russo, muito obrigado mais uma vez, e pode expor as suas percepções. Ok, bom dia a todos, bom dia, professor Daniel, professora Mônica, em especial aí a Maria Ângela, né, nesse dia aí especial da defesa, da dissertação do mestrado. É um dia que a gente sempre sonha, né, enquanto está no processo, né, do mestrado, enfim. Com certeza. E, enfim, primeiro parabenizar, né, pelo trabalho. Pela leitura que eu fiz, eu considero que você teve um trabalho gigante, né, no ano passado, principalmente na coleta de dados, que fez análise documental, depois foi para as entrevistas, depois foi para o grupo focal, passou praticamente uns 7 meses, no mínimo, aí, focada nessa questão dos dados, né? Isso. E também pela escolha do tema, como eu já tinha falado, né, já havia falado na banca de qualificação. Trabalhar a questão do estágio probatório foi muito interessante, né? E tenho certeza que a contribuição que sua pesquisa vai trazer para o UFRN ela é gigantesca, principalmente porque é um momento também de até se pensar, né, em porque ainda não está utilizando os sistemas, enfim, né, para avaliação do estágio, e que é um dos fatores mais importantes, digamos, né, da administração pública, né? Enfim. Então, mas, com base nessas questões, aí também eu quero fazer as minhas considerações, diante de que deixar claro que são para questões de possíveis melhorias, né? Eu vi que você se debruçou tanto nas suas análises que esqueceu de tirar algumas partes que ainda deveriam ficar só no projeto, enfim, eu vou colocar aqui, tá? Mas acontece, né? Enfim.
Mas vamos lá, vamos iniciar pelo resumo, né? Eu acredito que a gente debateu a qualificação do projeto sobre as questões mais estruturais, né? De uma forma bastante intensa, eu me lembro bem da banca. Mas quando eu comecei a ler a tua dissertação, eu verifiquei que você colocou como objetivo geral compreender e definir as funcionalidades necessárias para o desenvolvimento de um módulo informatizado de suporte à gestão do referido processo, visando sua proposição. E aqui, Mariângela, eu faço a primeira sugestão, acredito que a gente deve ter debatido isso, mas pode ter passado. Como você bota compreender e definir, que são dois verbos de ação, sugere-se, digamos assim, que a gente está aí com dois objetivos, né, no objetivo geral. A minha sugestão não é para alterar a estrutura de trabalho nenhum, tá? É só para deixar mais claro, assim, que é um único objetivo, né? Eu acho que se você deixar apenas o verbo definir as funcionalidades necessárias, ele já atende plenamente, porque para você definir, eu entendo que você primeiro compreendeu, né? Inclusive, em objetivos específicos do teu trabalho, eu vou chegar mais na frente, você tem, acho que é o primeiro objetivo específico, ele já parte dessa questão da compreensão, né, de algumas questões inerentes ao trabalho. Quanto à delimitação do trabalho, eu acho que você foi muito feliz, né, na questão porque ficou muito claro desde o teu título, né, desde o título da dissertação, como você iria, né, trabalhar e ver as questões mais conceituais, teóricas, que iam nortear a tua pesquisa. Eu acho que isso foi uma das questões que eu acho que trouxe até facilidade na compreensão da formação das categorias analíticas, né, do trabalho, enfim, essas coisas, tá? Então, é só uma sugestão, depois você vê com o professor Daniel, mas eu acredito que se ficar o verbo definir como um só, né, ele já pressupõe a compreensão antes da definição, tá? Com certeza, tudo bem. Bom, tem algumas partes do texto que eu senti falta de citações, tá? Aí eu não vou entrar no mérito aqui em quais parágrafos, está tudo descrito lá no corpo do texto, como comentários, tá bom? E algumas sugestões de redação, enfim, mas é coisa boba. Uhum. Falado já dos objetivos, né? Enfim, eu gostei da forma como você justifica. Eu acho que se você puder fazer uma revisão somente da questão agora, mais calma, do texto, da justificativa, somente para encaixar melhor os parágrafos, né? As ideias entre os parágrafos, tá? Mas, no geral, tá muito legal. Ainda na sua justificativa, tem um parágrafo que você, na página, não sei se vai ficar igual a do PDF, né, mas creio que sim, na página 26, você traz, além disso, o presente trabalho é objetivo de contribuir com a literatura da área de ciência da informação e gestão da informação, enfim. Então, mais uma vez, esse termo aqui, objetiva, sugere um objetivo, né, como se fosse um objetivo do seu trabalho. Sim. Eu acho que esse termo pode ser substituído por outro, né, que seja busca contribuir, né, ou traz contribuições, porque, querendo ou não, o trabalho já foi feito, né, a pesquisa já foi realizada, então você já pode trazer até essa questão, tá? E substituir esse termo objetiva para que não fique dando... Como um outro objetivo do estudo. Objetivo do estudo, perfeito, exatamente. Isso é normal, tá? Quando eu estava na minha fase do doutorado, eu também me deparava com algumas coisas que eu colocava e depois estava sugerindo que seriam outros objetivos, né? Porque às vezes o olhar da gente está tão focado naquilo ali que o bom justamente o bom da banca é isso, né? Que vai olhar, ter outro olhar de quem não está tão dentro daquele estudo, né? Daquela pesquisa. Exatamente.
Bom, na parte aqui do 1.3, quando você vai apresentar a estrutura da dissertação, o título ainda está como estrutura do projeto. Ai, Então, meu Deus. foi essa a questão aqui que eu até falei, né, agora na parte inicial da minha fala. Então, é só substituir a estrutura do projeto para a estrutura, enfim, da dissertação ou estrutura da pesquisa, né, enfim, você vê como é que coloca com o professor Daniel, mas eu entendo que ainda é necessário, é importante, eu gosto quando vem estruturando, porque a partir daqui o leitor, o usuário, né, da tua pesquisa, ele já tem uma ideia do que vai encontrar em termos de estrutura e como foi norteado toda a parte aí do texto, né? Tá? Ok. No teu referencial teórico, Maria Ângela, eu acredito que ele está bem redigido, tá? Eu encontrei alguns textos, parágrafos muito longos, aí talvez a minha sugestão aí é que você dê uma revisada, cortar esses parágrafos, 2, 3, enfim, tá? Fica melhor a compreensão. Isso eu acho que numa revisão, inclusive, com mais calma, você consegue fazer tranquilo, tá? Eu também senti falta de algumas fontes, né, de citação, de algumas afirmativas, algumas ideias que são afirmadas dentro do texto, corpo do texto. É só verificar também, a gente sabe que você fez uma leitura extensa, né, até pela relação de referências que você colocou. E também achei interessante da forma como você trouxe a disposição, né, falando sobre gestão da informação, gestão de processos, para depois falar de sistema de informação. Eu acho que isso traz também um encadeamento lógico, né, na leitura e facilita, tá, essa questão. Mas dentro do referencial teórico, quando você vai trabalhar ali, quando você traz ali a questão do arcabouço teórico, deixa eu chegar lá. Tem outras coisinhas bobas, tá? Mas não vou me ater aqui. Mas no teu arcabouço teórico, eu quero te fazer uma pergunta, só para entender melhor, tá? Ok. Tô chegando. Sem problemas. Etapas de processo, vamos lá. Pronto, no teu arcabouço teórico, 2.4, página 56. Aí você trouxe aí também na apresentação. Isso. Eu quando verifiquei aqui o arcabouço teórico, achei bastante interessante também, da forma como você desenhou, trazendo a questão da gestão da informação e gestão dos processos, né? E depois, abaixo de cada um deles, você traz os fluxos, ou seja, a gestão da informação, os fluxos de informação, a gestão de processos, fluxos de atividades. A minha questão é, esses fluxos de atividades, você identificou na pesquisa ou ele vem dessa questão de estudos que já foram feitos, de papers, enfim, artigos, enfim? Não, eu identifiquei na pesquisa. A gente sabe que existe um fluxo do processo, né, do estágio probatório na instituição, né, todos os processos da instituição, eles têm um fluxo, mas, assim, esse fluxo, ele não tinha uma representação gráfica. Nós temos outros processos da instituição que têm uma representação gráfica desse fluxo de atividades, mas até hoje, né, estou na unidade há 8 anos, até hoje não tinha um fluxo. Então, assim, foi bem importante para a própria unidade que a gente pudesse representar graficamente esses fluxos, tanto do processo de homologação, né, de estágio probatório do servidor docente, como no processo de estágio probatório do servidor técnico. Tá, então os fluxos de atividades você identificou no trabalho, no texto, né? Ou na pesquisa. Na pesquisa. Enfim, é porque quando você coloca no mapa conceitual que gestão da informação, fluxo de informação, gestão de processo, fluxo de atividades, eu fiquei me questionando, isso aí é uma questão minha, tá? Que, enfim, talvez por não ser aí muito da área, né? Enfim, dificultou um pouquinho. Mas gestão, aí
me pressupôs, né, que os fluxos de atividades teria os conceitos já trazidos dentro do referencial teórico, enfim, do jeito que você colocou no seu mapa conceitual, entendeu? Pronto, mas aí, no caso, esses fluxos de informações não é o percurso que eu criei com os quadros descritivos, mas o próprio referencial teórico dos fluxos, eles me trazem um fluxo, né, de informações. E na questão da gestão dos processos, lá com a questão de como o processo é, como o processo deveria ser, né, ele já traz um pouco dessa questão de como poderiam ser elaborados os fluxogramas. Aí eu coloquei aí mais nesse sentido, né, que o próprio referencial teórico, ele me dá um embasamento para isso aí, porque, assim, apesar de não existir o fluxo do processo, representado graficamente, mas eu fiz com base no BPMN, que foi na literatura que eu encontrei isso aí, né? Então, foi mais ou menos esse sentido que, dessa forma, acabou ficando disposto dessa forma aí. Mas eu estou entendendo a sua compreensão também. Eu não queria que você tirasse, entendeu? Mas talvez esse quadradozinho aqui do fluxo de atividade você colocar em uma outra etapa desse teu mapa conceitual. Enfim, até porque quando você traz embaixo o quadro 2 do arcabouço teórico da pesquisa, ele também não aparece, né? Só está lá, gestão da informação, fluxo de informação, gestão do processo, sistema de informação, que é quando você traz os principais autores, temática e principais autores, né? Isso. Aí, enfim, eu acho que é importante, eu considero que é importante que você até deixe aí essa questão do fluxo, mas talvez vejam de alocar essa questão, tá? Professora Mônica levantou a mão. Sim? Pode falar, professora. Desculpe interromper o protocolo aqui, mas se Daniel e Wilson concordarem, eu queria comentar, senão pode ser que na minha fala eu esqueça. Não, pode ficar à vontade, professora Mônica. Eu também, quando li a dissertação, eu tive essa percepção, até eu coloquei um comentário para perguntar a Maria Ângela se aquela sequência, aquele fluxo, ela tinha identificado numa resolução, porque às vezes nas resoluções internas, eles trazem, né, como um apêndice, um anexo, a sequência lá de que os gestores devem obedecer para tratar, né, das questões. Mas aí eu fiquei pensando, se ela identificou esse fluxo, ela tem que ter autoridade sobre esse contributo. Então, você tem que formar um quadro ou uma figura e colocar dados da pesquisa, ou então elaborado pelo autor, entendeu? Porque isso aí, em si, isso já é um produto muito importante para o teu trabalho. Então, é preciso identificar e clamar a autoridade sobre esse fluxo, entendeu? Não fica claro no trabalho como você conseguiu fazer e elaborar tão direitinho ali aquilo. Então, eu acho que fazendo isso, resolve essa questão e atendendo também ao que o professor Roosevelt está dizendo, de inserir esse elemento no mapeamento, né, do lado do mapa mental que você fez. Okay? Era só um comentário a respeito. Perfeito, professora, é isso mesmo. Eu acho que, como a professora Mônica falou aí, é uma grande contribuição, né, do trabalho, já que traz essa questão da identificação desses fluxos, né? Enfim. Então é isso, eu acho que do referencial teórico era mais essa questão que eu queria debater. E no teu percurso metodológico, eu acredito que a gente está com muitas coisas, você tenta explicar muita coisa dentro da tua metodologia. Você pode até fazer uma revisão para deixar apenas aquilo que está relacionado diretamente às tuas escolhas metodológicas para a construção da pesquisa, né, para a realização da pesquisa. Eu digo isso por quê? Porque na tua introdução você diz que o trabalho não tem a finalidade, digamos, de generalizar os dados. Perfeito. Realmente, pela questão da pesquisa, não cabe generalizações, enfim, e, inclusive, por ser uma pesquisa qualitativa também, né, enfim, as pesquisas qualitativas geralmente não, elas não têm esse intuito de generalizar, trazer dados para generalização, mas você explica tanta coisa dentro da tua metodologia, e eu acho que é um cuidado que você teve, né, e aí pecou mais pelo excesso, que em alguns momentos
você traz parágrafos que remetem à questão de que, mas aqui já está dizendo que vai generalizar, por exemplo, na página 61. Aí está lá, o método indutivo é adequado para pesquisas que objetivam gerar novos conhecimentos, teoria e modelos a partir da observação e análise dos dados empíricos. Ou seja, possui caráter de generalização. Aí você diz que o seu trabalho é indutivo, entendeu? Aí, enfim. Então, eu acho que esse é enxugar realmente, deixar apenas aquilo que é interessante para que o usuário, o leitor, ele compreenda quais foram as suas escolhas metodológicas para que você alcance o seu resultado, tá? Então, só uma partezinha, né, se posso falar, assim, pode. Essa questão de finalização, realmente, quando eu coloco, né, e eu acho que foi algo até que foi debatido na banca de qualificação, mas é no intuito só de explicar a generalização dentro da própria instituição, né, como não foi possível entrevistar todos os atores do processo, então os que foram entrevistados, né, existe a possibilidade de, com base nos resultados de quem foi entrevistado, ser generalizado para toda a instituição. Foi mais nesse sentido assim, né? Posso deixar de forma mais clara para que não fique dando a ideia de generalização, mas foi mais com esse intuito, né? E aí cabe novamente essa reflexão, né? Se é um trabalho qualitativo, ele não tem muito essa questão de representatividade, de quantidade de pessoas que você iria coletar dados para poder ter um resultado satisfatório da pesquisa. Você encontrou resultados muito satisfatórios, eu acho que as tuas análises de dados eu gostei demais. Eu vou até chegar lá ainda, mas eu gostei demais da forma como você apresentou, a forma como você fez as categorizações, né, para análise de conteúdo, enfim, ficou muito bacana. Mas, como eu estava falando, né, a pesquisa qualitativa, ela sugere que não precisa essa questão de representatividade, de uma amostra, para que você tenha, digamos assim, um resultado satisfatório da tua pesquisa. Ela precisa, sim, que você identifique as pessoas que são chaves para que você possa aprofundar as tuas análises. E eu acho que você fez isso bem. As escolhas dos sujeitos da pesquisa, ela está coerente, digamos, para aquilo que você buscou, né? Você buscou atores não só de determinados departamentos ou usuários do mesmo nível, buscou atores que lidam com isso de uma forma mais geral dentro da instituição. E isso traz, tá? Então, é só dar uma revisada nessas questões. Compreendi, professor. Tá? Uhum. Da pesquisa. Aí você traz a questão da delimitação amostral, né? Aí, mais uma vez, cabe essa reflexão, né? Essa questão que não precisa tanto cuidado com isso quando está se trabalhando com pesquisa qualitativa. É porque você fez uma análise de conteúdo, né? Dentro daquilo que se pressupõe a análise qualitativa, bastante bem feita, tá? Pelo que eu vi. Eu até pedi aqui em algum momento que você criasse um quadro dos sujeitos da pesquisa, mas depois eu vi mais na frente que você tinha colocado, tá? Então, enfim. Deixa eu só ver aqui. Você falou sobre um pré-teste, né, que foi feito, enfim. Coloca também qual foi o período que você fez esse pré-teste. Eu acho que... Certo. Tá? Como foi aplicado, enfim. Se usou o mesmo modelo, as mesmas estratégias do Google Meet, ou, enfim, como foi que você fez? Sim, foram dessa forma mesmo. Só deixar mais claro isso lá, né? Deixa só... Porque o pré-teste é muito importante. Tem outras coisas aqui também, mas, enfim, no geral é isso, eu acho. Bom, então, partindo para as tuas análises dos resultados, eu gostei que você separou os resultados da análise total, dos resultados da pesquisa mediante as entrevistas, né? E o grupo focal, tá? A minha sugestão aqui é que você possa, no final,
uma parte aqui também, daqui a pouco eu volto. Mas eu já estou me adiantando com uma parte, e no final, antes de você entrar nas considerações finais, talvez você trazer um quadro síntese que mostre os principais resultados, né, da pesquisa documental, das entrevistas e do grupo focal, né? Enfim, um quadro. Eu acho que eu gosto muito, sabe, quando tem essas sínteses, porque a gente acaba fazendo a leitura, né, de forma isolada quando está dentro do texto, das análises, como você fez, de forma separada, mas um quadro síntese, ele vai dar uma visão geral de como você estruturou todos os dados da pesquisa, tá? Os resultados. Os resultados. Nas tuas análises de resultados também, você trouxe uma questão, você traz a questão do anonimato, que foi colocado lá os códigos, né? Enfim, bacana, para garantir o anonimato. Mas eu considero que isso aqui você pode botar lá na parte da metodologia da pesquisa, quando você está trabalhando lá a coleta de dados, né? Com os sujeitos, enfim, tá? Eu acho que anteriormente, né? fica mais interessante, Até porque são estratégias que você adotou, né, para a pesquisa. Não se trata em si de uma análise, né? Então, acho que cabe mais lá, tá? Okay. Não mais essas questões que eu trago como uma forma de contribuição, mas na tua... Deixa eu só adiantar aqui. Tuas considerações finais. Nas tuas considerações finais, eu acho que foi bastante sintética. Eu gostei da forma como você até estruturou o encadeamento, tá, do texto. Mas eu acho que foi muito sintético na questão de fazer as considerações sobre os resultados da pesquisa. E eu acho que aqui é um tal grande X do trabalho, né? Enfim, para que nas tuas considerações você possa, aí sim, colocar as tuas impressões, os teus resultados, o que você encontrou, enfim, né, as formas como você sugere, talvez como seja implantado, enfim, né, enfim. Então, você diz aqui, ó, num parágrafo, desta feita, considera-se que a questão central da pesquisa, quais funcionalidades fazem necessárias para a composição de um módulo informatizado de suporte à gestão do processo de estágio probatório da UFRN. Aí você fala, foi respondido através da consecução dos objetivos gerais e específicos, cujo alcance resultou na identificação das diretrizes, condicionantes e restrições presentes nas normas que regulamentam o período de estágio probatório. Aí, no mapeamento do fluxo de atividade, você vai desencadeando, né? Mas eu acredito que aqui você não precisa alterar esse parágrafo, tá? Mas após esse, aí você pode botar como forma de explicar melhor os resultados da pesquisa, traz aqui os objetivos específicos e os resultados encontrados na pesquisa. Aí você pega cada objetivo específico, vai fazendo um parágrafo, diz qual foi o objetivo específico e quais são os resultados da pesquisa para aquele objetivo. Pega o segundo, cita ele e diz no próprio corpo do texto, tá? Correspondendo, das considerações finais. a cada objetivo. Porque isso vai dar mais clareza de que você atingiu o resultado daquele objetivo específico e por atingir todos os objetivos específicos, logicamente, atingiu o objetivo geral. Atingiu o objetivo geral. A minha sugestão é que você possa passar aí mais 30 minutinhos, 40 minutos debruçado, né, para fazer esse complemento desse texto que vai trazer aí, sim, as suas considerações sobre tudo que foi desenvolvido na pesquisa, tá? Tá bom. Bom, no mais era isso, professor Daniel, eu agradeço mais uma vez a participação na banca, tá? E para mim é um momento sempre importante, né? A gente que passa por esse momento sabe da importância desse momento. E eu fico lisonjeado pelo convite aí da Mariângela e do professor Daniel. Eu que agradeço, professor. Obrigado, professor Russo. Eu
agradeço as considerações, depois eu faço aqui uma explanação geral sobre os pontos levantados pelos examinadores, tá certo? Eu passo agora a palavra à professora Mônica, a quem eu agradeço mais uma vez o aceito do convite. Fique à vontade, professora Mônica. Obrigada, Daniel. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço muitíssimo o convite e aceitei com muito prazer, porém ciente da responsabilidade que é, né, de contribuir, deixando aí ainda, né, na esteira das contribuições do professor Watson, que era excelente, muito cirúrgico, né, nas suas considerações, um colega querido. E Mariângela, né, estamos quase lá, quase terminando essa sessão de trabalho, pode respirar aliviada aí, né, tá tudo certo. Agradeço demais, professora Mônica, o seu aceite. E, novamente... É um prazer muito grande contribuir, quanto mais com um trabalho desse. Pois bem, então, eu vou separar minha fala em 2 momentos, vou fazer considerações globais do trabalho, depois vou enfatizar alguns pontos que, como sugestão mesmo. Evidentemente, não é nada mandatório, são só sugestões que depois você vai sentar com o seu orientador e vai deliberar se acata ou não. Eu vou enviar também um parecer separado, sumarizando tudo que eu disse, tá? Aqui eu vou me basear aqui para lembrar os pontos. Ok. Bom, a missão do avaliador é muito ingrata, porque o aluno passa lá 1000 anos, né, tentando enquadrar a pesquisa, identificar as categorias de pesquisa que dialogam entre si para abarcar os objetivos, os objetos, arrancando os cabelos aí para saber qual é a minha metodologia mais adequada para sustentar a proposta. Aí, quando a pessoa finalmente consegue, vai escrever e faz um trabalho assim de vulto como o teu, né, com fôlego, com várias estratégias de coleta de dados, identificando realmente uma lacuna muito importante, né, na instituição, aí vem outro e diz, não, mas, né, você poderia ter feito assim, ter feito assado, mas faz parte do processo, né? Então, dito isso, de forma geral, o trabalho está muito bem escrito. Quando a gente avalia um trabalho, a gente avalia assim, a anatomia do trabalho. E a anatomia do trabalho é justamente esse enquadramento das categorias de pesquisa. Aí, será que eu trago a gestão da informação? Será que é necessário a gestão de processos? Então, a gente vai buscando assim, mobilizar essas categorias para enquadrar esse objeto. Então, isso aí é uma parte importante da anatomia do trabalho, que você conseguiu com maestria. Outra parte importante também, a espinha dorsal, é a questão de investigação e os objetivos, o geral e os específicos, e eles precisam dialogar entre si e dialogar com essas categorias, e isso está muito bem sustentado. Então, o teu trabalho, ele tem essa espinha dorsal muito sólida, o que permite com que realmente você consiga, né, desenvolver o objeto. Então, eu acho que as estratégias metodológicas também sustentam os objetivos da pesquisa, muito embora eu tenha algumas sugestões nesse campo. Concordo com o professor Roosevelt, você teve o cuidado de trazer todas as estratégias e também defini-las e tudo, mas acho que a gente pode fazer uma edição, umas aparas aí. Ok. Eu acho que as evidências empíricas que você trouxe é muito importante, o contributo é muito inovador para a tua instituição, e eu acho que você jogou pouco confete sobre a sua própria proposta. Você faz de forma muito simples, eu acho que você tem que trazer mais, apontar mais as vantagens dessa tua proposta e os impactos no teu contexto laboral. Quais são os impactos positivos que você vai ter ao você mapear esse percurso, trazer essa lista de funcionalidades, o que isso vai alterar na rotina e nos processos e fluxos de trabalho? Quais são os objetivos institucionais que vão poder ser cumpridos uma vez que inserido essa, né, proposta de forma concreta no sistema? Então, eu acho que você pode ter espaço para isso. Eu acho que os objetivos e as estratégias estão adequadas, a pesquisa é relevante, como eu já falei, e é um trabalho realmente de fôlego, um nível muito bom, além do nível de um mestrado, né? Eu acho que ele entra aí até num nível de doutorado, que pode ser aprofundado ainda mais, claro.
Em relação às sugestões de melhoria, eu acho que você pode fazer uma revisadinha no resumo. Eu entendi que você não quis deixar as coisas de fora, com esse cuidado de não deixar nenhuma lacuna, mas na parte da anunciação dos resultados, não é necessário que você coloque todos. Você pode, o seu resumo está muito longo, além do que a norma aponta, né, a quantidade de palavras. Você tem que lembrar que esse resumo, ele é um elemento importante no teu trabalho, porque teu trabalho vai ser indexado num repositório institucional, numa base de dados. E quando ele está extenso, às vezes eles cortam. Então, é melhor que você deixe ele mais sintético, mais enxuto, né? mais enxuto um pouco, para que os pesquisadores consigam recuperar melhor o teu trabalho, né, por meio da internet. Então, você pode resumir um pouco, tornar as coisas mais generalizadas. E, com isso, também revisar o abstract, tá? Eu senti falta, assim, eu sei que você fez, mas depois você revisa o encadeamento lógico entre uma sessão e outra, porque para você está muito claro o diálogo entre a gestão da informação, a gestão do processo, fluxos de informação, os modelos, mas entre uma sessão e outra do trabalho é necessário aquele preâmbulozinho. Em seguida, vamos ver isso, sabe? Você fez na maioria das sessões, mas em algumas isso aí pode ser melhorado, ok? Ok. Uma observação que eu faço importante que eu senti ao longo do trabalho é que você precisa deixar, muito embora o leitor vá entender perfeitamente qual é o seu produto, mas você precisa anunciar isso, dizer, o mestrado profissional em ciência da informação é uma modalidade, né, de educação, né, lato sensu, não sei o quê, que exige uma proposta de um produto de intervenção. Tem até uma norma lá da CAPES que atende a esse requisito. E você precisa deixar claro, a minha proposta é XYZ. Ok. É um produto do meu mestrado profissional. Então, esse seu produto, ele está claro, mas ele precisa ser, na introdução, indicado. Por que eu falo isso? Porque teve uma aluna minha que fez uma dissertação analisando as propostas do nosso programa, 2 anos, né? Pegou 2 anos, uma amostra de 2 anos de trabalho, para identificar quais eram exatamente as propostas de intervenção daquelas dissertações. E ela teve muita dificuldade, porque a dissertação era análise do fluxo, não sei das quantas, mas sim, mas qual é a proposta? Uhum. Aí ela analisou se foi incorporada, quais foram as barreiras que elas sofreram para não serem incorporadas naqueles setores. Então, ficou muito claro que os estudantes precisam realmente indicar de forma então, mais... deixar mais claro, né, no texto, que o produto, né, baseado nas exigências, seria essa lista de funcionalidades, no caso. Até porque depois você vai ter o trabalho de embalar esse produto, fazer uma capa, fazer um sumário, fazer uma introdução do produto, para pegar isso como uma entidade isolada e colocar no repositório institucional, porque é obrigatório agora também. Uhum. Então, esse produto, ele precisa estar, você, né, fez o filho aí, o bebê, mas o bebê está pelado, né? Ele precisa Tem que vestir o bebê, né? tem que vestir o bebê e batizá-lo, coitado, né, tem até na Igreja Católica, quando a pessoa não é batizada, tem até problemas. É E no mestrado também, certo? Tá bom. Então, bom, em relação à parte conceitual, eu vi que você trouxe as categorias, mas na introdução, muito embora não seja o objetivo da introdução trazer referencial teórico, mas quando a gente trabalha as categorias principais de pesquisa, a gente precisa trazer um conceitozinho bobo, né? Entre aspas, gestão da informação entendida como sendo tal, tal, tal. Porque senão parece que você que está dizendo o que é isso, o que é gestão de processo, o que é gestão de informação, é só um pouquinho, uma pincelada, certo? Certo.
Uma coisa que é uma firula muito boba, mas me incomodou um pouco, é o uso das siglas. Quando você menciona a palavra a primeira vez, você se reporta a sigla, e a partir de então, pode ficar usando sigla, a não ser que seja no início de uma sessão. Quando você inicia uma sessão, você põe por extenso, mas a partir de então, você pode... Não precisa utilizar as siglas. Outra coisa que é muito comum, é assim, quando a gente está escrevendo, a gente não olha, é repetir, gestão da informação, gestão da informação. Aí você pode substituir este processo, essa estratégia, sabe, para suavizar a linguagem no texto. Como eu falei, eu gostei muito da questão de investigação. Eu concordo com o professor Roosevelt no objetivo, você pode escolher um dos verbos, e eu achei fantástico o seu objetivo geral, porque realmente ele espelha o que você fez, né? O que é que você vai fazer? Você vai identificar quais os requisitos para elaborar a lista de funcionalidades disso, daquilo outro, tá? Então, eu sei que é muito difícil fazer objetivo geral e os objetivos específicos. O pesquisador gasta muito tempo nisso. E eu achei os seus muito bons, ok? Mas, relativamente ao objetivo específico C, me causou um pouco de preocupação, que não é uma coisa que você vai mudar aqui no trabalho. Se você depositar ele como está, tudo jóia para mim. Mas a questão da identificação das necessidades de informação, na ciência da informação, ela tem um viés muito forte. E ela mobiliza, para ser identificada a necessidade de informação, os estudos de usuário ou análise de comportamento informacional. Então, não foi isso que foi feito, e nem era para ser feito, certo? Não era a dimensão que você estava procurando. Então, eu fiquei pensando, e talvez a gente devesse conversar com pessoas da área de comportamento informacional, de estudo de usuário, para reformar esse verbo, digamos assim, ou Sim, compreendo. Entendeu? Eu acho que está ok, porque você amarrou a questão do EP, né, do estágio probatório, naquele âmbito, mas você realmente não fez um estudo de identificação de necessidades informacionais em si. E durante a escrita, realmente eu tive muito um cuidado nesse sentido, né, porque os próprios conceitos, os termos da ciência da informação, ela ainda confundem um pouco, né, então, durante todo o mestrado a gente vê muito isso, então, assim, realmente eu tive um cuidado. Eu tive também essa sensação, mas assim, como mais à frente eu amarrava dizendo que seria em relação ao estágio probatório, até de tentar encontrar outra forma de colocar. Isso foi uma inquietação minha também. Você está falando agora e, para mim, realmente... Assim fica, no fundo, né? Fica assim, será que está claro? Será que isso atende? Então, tem essas nuancezinhas também aí, sabe? Me ocorreu agora de, quem sabe, você fazer uma nota de rodapé, apontando assim, muito embora o estudo das necessidades de informação seja amparado por estudos na área de ciência de comportamento informacional, você cita uns 2 autores, bem como estudo de usuários, o foco dessa pesquisa é uma identificação sumária de necessidade de informação para a identificação dos fluxos de estágio probatório na instituição, porque aí você se redime de realizar realmente a fundo o estudo. Pronto, perfeito. Já está acatada, perfeito, professora. Aí você porque eu fiz até um exercício de fazer um Ctrl+L com o nome Identificação das Necessidades Informacionais, e vou ver aonde ela responde isso. E realmente ele estava diluído nas análises, assim, entendeu? Mas aí é só preciosismo de minha parte. Mas mas eu acho que fica bem mais claro, sim, eu concordo. Em relação à justificativa, gostei bastante, mas eu acho que essa parte na introdução, tu pode depois, com calma, revisitar. Porque você foi lá colocando tudo, né? Colocando tudo, todas elas, e ficou confuso a delimitação entre as justificativas possíveis. A acadêmico-científica, a acadêmica, a científica, a pessoal, entendeu? Ficou meio embolado essa escrita, um pouco redundante.
E eu acho que você pode depois organizar melhor, fazer uma faxina ali e colocar as coisas nas caixinhas de forma Deixar mais bem delimitada, não é isso? bem delimitada. E eu acho que você pode aumentar a justificativa social. Inclusive, tem sido uma exigência muito forte por parte da CAPES, que os estudantes deliberem mais quais são os impactos sociais dos seus trabalhos. Uhum. Isso aí impacta socialmente porque aquele servidor, né, ele, ao ter muito claro um fluxo ou um protocolo, e a instituição também, isso traz vantagens incríveis de economia de tempo, economia dos recursos públicos, entendeu? Transparência no uso dos recursos públicos. Isso se alia, inclusive, a algum ODS existente da Agenda 2030, sabe? Se alinha, por exemplo, também as normas internas de mais fluidez e organização burocrática das instituições. Então, tem muitas brechas que você pode achar para aumentar essa tua justificativa social. E eu acho que tem que trazer também, nesse aspecto, mais confete aí para o teu trabalho, dizendo que é uma lacuna importante que você está preenchendo. E também você não chamou tanta atenção para a lacuna científica, no sentido de que não existe nenhum outro trabalho igual ao seu. E a ciência da informação, pelo viés da gestão da informação e tudo, que dialoga com a gestão de processos, ela precisa de mais contributos, entendeu? A gente trabalha com os SIGs dentro da UFRN e a gente, às vezes, acha normal, mas em outras instituições isso é muito inovador. Tem instituição até hoje com software caseiro. Sabemos bem disso. De gestão acadêmica, e a UFRN está lá na frente em inovação, entendeu? Então, a gente não pode tomar isso como natural. É uma inovação maior ainda que você está propondo, tá certo? Então, não seja humilde. Ok. Pois bem, agora comentando o referencial teórico, eu acho que você mobiliza aí os principais conceitos operatórios, que é isso que a gente olha quando avalia o referencial teórico. Eu acho que você colocou a opção, quando o aluno vai escrever o referencial teórico, ele tem duas opções. Ou ele fazendo citações literais, né, tirando ipsilitris o que o autor falou, colocando 3 ou 4 citações, colocando os autores para conversar, ou ele faz como você fez, de trazer citações indiretas, fazendo aquela tapeçaria, né? Que é super difícil, às vezes mais difícil do que trazer citações diretas, e colocando aí essa unidade nas citações. No entanto, ao optar por trazer citações indiretas, tem o que a gente chama de enviesamento, ou seja, tem assim a manipulação, muito aspas, do pesquisador que retira de forma muito conveniente um trecho e trabalha com suas próprias palavras sobre determinado assunto. Uhum. E, às vezes, quando você vai começar a explicar uma seção do referencial teórico, de fluxo de informação, modelos de gestão de informação, é interessante trazer pelo menos uma citação direta, para que o leitor tire ele mesmo as conclusões, ao invés desse enviesamento, né, do pesquisador. Uhum. Não precisa mudar no seu trabalho. Isso é uma dica que eu dou para um artigo futuro ou para o seu doutorado que vem em seguida, certo? Então, respirei agora, viu, professora? Congelou, né? Congelei. Então, que fique em mente, né, disso aí, tá certo? Ok. Então, outra coisa, muitas das citações, embora eu vi que você referenciou corretamente, às vezes a citação não é indireta e sim direta. Que você trabalhou ali, mas assim, tem trechos longos que você referenciou. Uhum. Mas tem alguns trechinhos longos que são diretas. Então, se você tiver condições, é porque o nosso carisma também vai acabando, quando vai acabando o trabalho, né? Com certeza. Mas, se você tiver condições,
veja se são realmente aquelas palavras que são do autor, são suas, entendeu? Vá fazendo essa revisão. Um alerta que eu dou é repensar o termo tecnologias da informação e comunicação, que é muito ventilado na literatura, sobretudo no final dos anos 90, início de 2000, mas a literatura um pouco mais recente tem abolido tecnologia da informação e comunicação, por entender que nem todas as tecnologias são realmente de informação e comunicação. Então, os autores têm substituído por tecnologias digitais, que é mais abrangente e é mais linear para você usar em qualquer lugar. Mas vou ir mais rápido agora, para não me alongar muito. A revisão dos modelos está bem feita. Outra observação, uma sugestão, é que eu senti falta um pouco na introdução, é que você faça uma sumarização da literatura, assim, por exemplo. O assunto relativo à gestão da informação, mais fluxos de informação, tem sido abordado na literatura científica com contribuições de fulano, ciclano e beltrano. Já a gestão de processos tem sido abordado por Beltrano, não sei o quê, sabe? Essa sumarização é muito importante para o leitor que está começando a estudar esse assunto. Então, fulano trata de gestão de processo, o Chu trata de modelos de gestão de informação, Davenport, não sei das quantas. Então, quando você for escrever o seu artigo, com o Daniel, é interessante colocar quem é que pesquisou essas categorias todas que você trouxe para o seu trabalho. Quem foi a pessoa? Quais os trabalhos? Entendeu? Então, isso aí é legal para você fazer. Eu gostei muito da sumarização que você fez na referencial teórica, uma cerejinha aí do bolo, inclusive com o mapa mental. Não é um mapa conceitual, atenção, há diferenças. Ok? O mapa conceitual, ele traz conceitos e aponta objetivamente as relações entre esses conceitos. O que você fez foi um mapa mental. Quem faz isso com muita maestria, eu recomendo, né, para quem está aqui assistindo, tem poucas pessoas, né, mas a dissertação do professor Fernando, a tese do professor Fernando Vecchiato, que você deve ter recorrido para fazer aquela parte de arquitetura, ele traz uns mapas muito interessantes no início de cada sessão. E, dito isso, esse seu mapa, eu achava ele mais interessante se ele ficasse na introdução, porque permite que o leitor visualize a estrutura global do teu trabalho. Ou você faça um mapinha, se você tiver paciência e carisma, né, antes de depositar, do seu trabalho, espelhando sintetizando todas as relações aí, as categorias do seu trabalho, certo? Certo. Bom, na metodologia, eu achei até engraçado, porque realmente você foi uma aluna muito diligente do professor Pedro. Né? Porque o professor Pedro, ele é muito bom para pegar o aluno que está confuso, e ele organiza aí as caixinhas, e ele diz, não, é uma checklist que ele apresenta, o seu trabalho é isso, faz aquele enquadramento metodológico, e eu enxerguei né, isso que você trouxe no seu trabalho. Ficou bom. Só que, às vezes, é um pouco burra de cigano, entendeu? Toda hora coloca um enfeite. E vai colocando, vai colocando. Demais, né? Aí, às vezes, está enfeitado demais. Então, dito isso, eu sugiro que você retire a questão do método indutivo. Certo. Porque, assim, muito embora você criou conhecimento, você criou um fluxo, elaborou muito bem fundamentada a tua lista de funcionalidades, mas isso é inerente ao trabalho. Então, eu acho que você pode tirar o método indutivo sem nenhum prejuízo para o teu trabalho, tá certo? As amostras estão muito bem justificadas e definidas e caracterizadas, que é super importante para o trabalho. E as análises, assim, dão show. Você não teve preguiça, coletou dados em todas as frentes, e você pode, inclusive, dar testemunho aí, de pé, né? Para os outros alunos de como você fez esse percurso. Porque você fez muito bem feito, não teve preguiça, fez, né, todas as estratégias aí, ok? Ok. E voltando ao que eu conversei lá quando o professor Roosevelt estava falando, que você tem que
embalar aí aquele fluxo, fazer uma figura disso e clamar a autoridade sobre aquilo, tá? Eu fiquei pensando, será que ela tirou de alguma resolução? Porque eu, como chefe de departamento, a gente, às vezes, recorria a esses fluxos para entender melhor o processo, né, de alguns fluxos que estavam desenhados na instituição. Então, é seu e você tem que pedir, inclusive, quando for inserir isso no documento, para você ter lá o crédito da sua pessoa e seu orientador, tá? Ok. Então, os fluxos com auxílio do Visage também estão muito bons, deu para compreender bem melhor o processo. E eu acho que algumas informações factuais que você traz poderiam ser transformadas em figuras. Eu senti falta, às vezes, no seu texto, que fica longo, e você pode fazer mais quadros com informações factuais. Certo. Que você traz. Inclusive, aí, por exemplo, você retirou de algum autor, aí você coloca adaptado de ou retirado de, sabe? Faz as figuras, coloca elas para uma estrutura gráfica uniforme também, certo? Certo. Porque isso aí é muito útil para outros pesquisadores que vão escrever um artigo e eles podem pegar esse teu contributo e já utilizar em outro lugar. Ok. Aí aqui, eu acho que o maior trabalho, entre aspas, que você vai ter que fazer é realmente embalar o teu produto, porque, assim, como eu disse, vai perdendo o carisma e a gente vai ficando mais xoxo, assim, no final, né? Aí eu senti falta daquele elemento visual e gráfico da tua proposta. Então, tem que ter uma capinha, e você sabe fazer isso também. E falar nisso, a tua apresentação, teus slides, ó, maravilhosos, parabéns. Obrigada. Então, eu percebi como você consegue organizar as categorias visualmente falando, de modo que fique claro. E você deve exportar essas suas habilidades para o seu trabalho. E faz a capinha, faz o sumário, escreve um sumário executivo, que é identificando o porquê da existência desse produto, referenciando ele no mestrado profissional, que atende ao requisito XYZ, coloca os objetivos, uma justificativa global, e faz um elemento gráfico bonitinho. Você trouxe no seu slide até aquele lá que você fez em degradê, tá bacana. Faz um elemento gráfico dessas funcionalidades, aponta como será inserida no sistema, que sistema é esse? A gente sabe qual é o SIG, mas aí pense que esse trabalho ele pode ser utilizado e deve ser utilizado de forma transversal em outra instituição que tem os mesmos objetivos, porque todas as federais têm a questão do estágio probatório. Isso. Então, aí você tem que esclarecer muito bem, porque eles podem pegar essa tua proposta para aplicar em outra instituição com uma realidade parecida com a nossa. Okay. Tá? Então, faz esse dever de casa de embalar esse produto. Aí, tem sempre um debate aqui nas bancas. Coloca como um anexo, apêndice, coloca como dentro da dissertação. É uma coisa que a gente ainda vai decidir, mas você decide aí com o seu orientador, tá certo? Mas tem que ter um embalado aí para melhorar a visualização. Ok. E, para terminar a minha fala, nas considerações finais, eu gostei, mas também eu acho que, se você com calma puder revisitar, eu gosto quando o aluno, no início, retoma os objetivos. Começa com os objetivos e a questão de investigação. Você foi fazendo uma sumarização das partes. Também é importante, mas eu acho que o objetivo vem primeiro, certo? No mais, nada mais a referir. Só meus extensivos parabéns pelo teu trabalho, que está excelente. Obrigada. E vai ser realmente um contributo super importante. Parabéns para você e para seu orientador, né, que orientou aí também com maestria. Então, é isso. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, nesse dia importante, né, do seu percurso. Um prazer é meu tê-la aqui. Obrigado, professora Mônica, pelas considerações. De forma geral, assim, né, tem algumas coisas para enxugar, outras coisas para acrescentar, é o que é normal, né, não sendo nada mandatório, apenas em questões de sugestão, mas, de forma geral, eu concordo
com muito do que foi dito aqui, né, tanto pelo professor Rússio como pela professora Mônica, principalmente que eu sei que vai complementar e agregar algo que vai deixar o trabalho mais rico, digamos assim, né? E na questão do enxugamento, eu sempre gosto, eu sou uma pessoa super objetiva, né? Então, por mim, os trabalhos seriam super enxutos, né? Mas desde que eu entrei nas ciências sociais e eu fui adestrado, vou usar essa palavra, no meu mestrado e meu doutorado, de que o pensamento nas ciências sociais são diferentes das ciências exatas, né? De onde eu sou proveniente. Então, eu acho sempre importante, né? Eu falo, não, deixa, vamos pecar pelo excesso e na banca a gente recorta o que for solicitado, né? Para não estar depois tendo que colocar. Então, às vezes é mais fácil a gente só enxugar uma coisa ali. Só retirando, né, professor? Mais fácil, fica mais fácil até na questão do tempo. Então, assim, eu não vou fazer nenhuma consideração particular sobre nenhum ponto que foi apresentado, né, tendo em vista que eu estou de acordo com essas contribuições, né, fico feliz que a professora Mônica entrou e conseguiu não ocupar o lugar do professor Watson, mas fazer um paralelo com o trabalho que ele vinha executando no trabalho de Maria Ângela, né, deixar aqui as nossas homenagens ao professor Watson, né, que desde que nos deixou tem deixado lacunas tanto emocionais como técnicas no nosso programa. Então, Maria Ângela, dizer de você que você sempre foi uma aluna muito dedicada, de resposta rápida, né, e sempre cumpriu exatamente aquilo que a gente orientava. Então, não tenho muito o que falar do trabalho dela, porque espelha e reflete aquilo que eu orientei, né, tendo em vista que ela é uma aluna bastante dedicada e obediente, né? Então, eu vou agora passar aqui um link no chat, somente para o professor Rose, professora Mônica, tá certo? Para que a gente possa fazer as deliberações finais, tá certo? Ok. E em seguida a gente retorna, Maria, para cá, para poder fazer a leitura oficial da ata final, tá certo? Ok, professor. Voltamos já. Ok. Tá certo? Da ata final, e depois a gente tira a nossa fotozinha para Certo. guardar de recordação. Ok. Então, no dia 26 de fevereiro de novembro de 2024, às 9 horas, através do sítio eletrônico tal, ocorreu a defesa de dissertação de mestrado da discente Maria Ângela Bezerra de Azevedo Costa, intitulada A Informatização do Processo de Estágio Probatório à luz da gestão da informação e da gestão de processos. Estudo de caso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A banca examinadora foi composta pelos professores Daniel, pela professora Mônica Marques e pelo professor Rússio Bezerra. O presidente da sessão procedeu com a apresentação dos membros da banca examinadora e, em seguida, foi iniciada a apresentação da dissertação da mestranda no período de 26 minutos. Após a exposição da discente, ocorreu a arguição pelos membros da banca examinadora, encerrando assim a primeira parte da sessão. Após isso, o presidente seguiu os trâmites, no qual, em sessão privada, discutiu a avaliação da dissertação da banca para a emissão do parecer. Então, os docentes se reuniram novamente com o público e emitiram, em conjunto, o parecer de aprovado. Que bom. O qual foi anunciado pelo presidente da sessão. Em seguida, encerrou a apresentação, sendo a versão final do trabalho, que deverá ser submetida via SIGA-A para sua homologação final no prazo de 90 dias, contendo as modificações sugeridas pela banca examinadora, conforme artigo 80 da resolução número 8 de 2022 do CONCEP. A discente não terá o título se não cumprir essa exigência. Em atendimento às normas vigentes para o programa de pós-graduação desta universidade, faço o registro da presente defesa e nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniel de Araújo Martins, presidente da banca examinadora, lavrei a presente ata, redigida por mim, após lida e aprovada. Foi assinada por todos e constituíram a referida defesa. Então, Maria Ângela, sinta-se honrada com o seu quase novo título, né, de mestre. Parabéns. Obrigada. Tem 90 dias aí para colocar
as sugestões da banca em prática, tá certo? Uhum. Eu, como já disse para você, que acato essas decisões, né, essas sugestões, então é só pegar as anotações dos professores e começar a fazer esses mini ajustes, né, mas ressaltando aqui, como dito pelo professor Russo e pela professora Mônica, em sessão privativa, que seu trabalho está excelente, viu? Bom, fico Muito bom feliz. mesmo. Vamos extrair deles mais alguns artigos, né, a gente já submeteu aquele na revista Intersaberes, e vamos ver outros, além do produto final, que tem que ser submetido também no nosso repositório, tanto acadêmico como produto final técnico no repositório de produtos, tá certo? Então, eu vou Ok. tirar aqui a nossa foto, tá? Todo mundo fazendo aí seus melhores sorrisos, para que a gente fique isso registrado. Pronto? 1, 2, 3 e já. Pronto. Deu certo. Então, gente, eu abro aqui as palavras para a Maria Ângela, se ela quiser falar mais alguma coisa, e depois a gente encerra a nossa sessão. Mais uma vez, né, agradecer ao professor Daniel pela orientação, né, ao professor Russo e a professora Mônica pelas preciosas contribuições, né, ao professor Watson, que infelizmente não está mais aqui conosco, mas que contribuiu muito na minha banca de qualificação, assim, muito do que foi colocado aqui nessa dissertação tem sugestões valorosas dele, né, agradecer a Deus que sem ele, desculpa, eu não teria chegado até aqui, e assim, Segurou até agora, né, Maria? segurei. A Eliane, né, que foi uma amiga muito constante nesse processo, e Joatan, que sem ele, eu acho que eu não teria conseguido também. Então, é só agradecer mesmo. Desculpa a emoção, porque realmente é uma carga de tensão muito grande, até que, né, vem a gente um sabe alívio. disso. Com certeza, todos nós entendemos as emoções envolvidas num processo. Às vezes até adoecimento acontece, né? Quanto Também. mais uma lágrimazinha de emoção não fere ninguém, não. Então Mas tá, é gente. isso, no geral é isso, gente. Muitíssimo obrigada, viu? Eu agradeço mais uma vez a todos. Tá, Jorge? Então, encerrado aqui nossa Sucesso sessão. aí para vocês. Obrigado, Rose. Obrigado, Até Mônica. mais. Até mais. Valeu. Obrigada, Tchau, tchau. tchau.